Olá, graça e paz. Jesus teve irmãos de sangue? Nós sabemos que existem pessoas que creem que Maria foi virgem até após o nascimento de Jesus e creem que Jesus foi o filho único de Maria. Mas o que a Bíblia ensina? Ao longo dos séculos as pessoas têm crido desta forma, mas o que a Bíblia ensina? Jesus de fato teve irmãos de sangue? A Bíblia Sagrada nos revela, a resposta está na Escritura. E nós descobrimos isso quando lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, onde a Bíblia Sagrada diz o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs? Olá, graça e paz. Jesus teve irmãos de sangue? Nós sabemos que ao longo dos séculos, muitas pessoas têm crido que Jesus não teve irmãos e que Maria teve apenas Jesus. Mas o que a Bíblia revela, o que a Bíblia ensina sobre isso? Quando lemos o Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículos 55 e 56, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: não é este o carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? O que é que esse texto revela? Esse texto revela que Jesus teve sim irmãos, que Jesus foi o primogênito de Maria e que além de Jesus, Maria teve mais 4 filhos, conforme diz o texto, Tiago, José, Simão e Judas. E diz que Jesus teve irmãs, as quais a Bíblia não nomeia, as quais a Bíblia não diz quantas foram, mas diz que elas existiram. Então, no mínimo, foram 2 ou mais de 2 irmãs. Algumas pessoas podem dizer, não, mas os irmãos de Jesus são seus primos. Isso não condiz com a realidade, com a verdade, pois a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus tinha um primo, e esse primo de Jesus era João Batista. Mas a Bíblia nunca relacionou Jesus com João Batista chamando-os de irmãos. João Batista nunca foi chamado de irmão de Jesus, nem Jesus foi chamado de irmão de João Batista. Então, quando a Bíblia diz que é irmão, não é primo. Até porque no grego nós temos palavras distintas para definir o que é um irmão e o que é um primo. A palavra grega para irmão é adelfo, a palavra grega para primo é anépsios. Então, não dá para nós dizermos que João Batista era irmão de Jesus ou que os irmãos de Jesus, na realidade, eram seus primos. Outras pessoas podem dizer que, na verdade, os irmãos de Jesus são seus discípulos, são seus apóstolos. Mas isso também não condiz com a verdade. E nós podemos constatar isso lendo o que diz o livro de Atos, capítulo de número 1, versículo 12 ao versículo 14. Observe o que diz a Bíblia Sagrada. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, para acabar com essa celeuma, a Bíblia destaca os apóstolos, os discípulos de Jesus por nome, chama-os nominalmente e faz clara distinção entre os apóstolos e os irmãos de Jesus. Então, Jesus teve irmãos de sangue, sim. Após o nascimento de Jesus, Maria teve outros filhos. É isso que revela a Bíblia Sagrada.